Deus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aos irmãos que aqui se encontram, aos que vamos assistir pelo Facebook. Irmãos, hoje nós vamos aprender na lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Será que nós temos conseguido enfrentar os nossos problemas? Eu acho que um dos maiores problemas de todos nós é que muitas das vezes, ao invés de nós enfrentarmos os nossos problemas, nós fugimos dos problemas. Aí eu te digo, resolveu? Não. O problema, ele persiste, ele continua. Amém? E para essa lição, irmãos, eu gostaria de convidar aqui à frente o cooperador Márcio, que vai estar ministrando esta aula aos nossos corações. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou levar esse café que você não vai beber, porque é sem açúcar, provavelmente, não é? Glória a Deus. É com açúcar, eu sou doce. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nossa, muito bonito aqui, hein? Melhorou, né? Aí sim. Irmãos, vamos para a aula de hoje. A lição de número 8. Uma igreja que enfrenta aí os seus problemas. O texto áureo está escrito assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Aí, leitura bíblica em classe, culto, lê pra gente. Atos 6, 7. Ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocado a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito os números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. Então, a palavra-chave é diaconia. A introdução, irmã Maria, lê pra gente. Nessa lição, exploraremos o diaconia bíblica, o ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por solução em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Aleluia. Então vamos lá. Então aqui hoje nós vamos estudar
sobre um conflito que houve entre os irmãos na igreja de Jerusalém, no que se dizia a respeito aí da assistência social prestada às viúvas. Então nós veremos os problemas apresentados pela igreja e a solução dada pelos apóstolos, que é a instituição aí do diaconato, certo? Então, o nosso irmão Carlos lê para a gente o primeiro tópico, conflito de natureza cultural, mas e antes, deixa eu ver aqui, nós vamos trabalhar com a Bíblia, irmãos. Presbítero Amarildo, abre em Atos, capítulo 6, versículo 1, só que na versão Almeida corrigida. Aí, quem tem Bíblia no celular aí, irmãos? Então, Fernando, você vai abrir para a gente na versão Almeida Revista Atualizada, Atos 6, capítulo 1 também. E a irmã Matico, na versão NVI, Atos 6, capítulo 6, versículo 1 também, tá certo? Vamos lá? Pode ler, irmão Carlos? Conflito de natureza cultural. Lucas cita o conflito entre os gregos e hebreus. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico, aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta da barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. Então vamos lá. Então em Atos 6 aqui nós vamos ver a menção de dois grupos diferentes na igreja de Jerusalém. Os judeus de fala grega ou helenistas, aqui que eram judeus que foram morar em outro país. Por conta disto, falavam apenas grego, tinham costumes gregos. Por exemplo, os pais judeus ou os avós, eles foram morar fora do país, aí os filhos ou os netos nasceram naquela respectiva nação. Então, grande parte dessas pessoas envolvidas aqui não são de naturalidade da Judéia, não nasceram aí em Israel, mas são de etnia judaica, descendentes aí de judeus. Mesmo vivendo fora de Israel, a identidade religiosa e a descendência os mantinham aí como judeus. Então, irmãos, é semelhante a situação desses irmãos judeus que falavam apenas grego, é semelhante à situação, por exemplo, de brasileiros que veio para o Japão, tá? Com seus pais quando criança. Tem um grupo que domina o português e o idioma japonês, e tem aí a cultura japonesa. Mas tem outro grupo também que vieram com seus pais brasileiros para o Japão, ou nasceram até mesmo aqui no Japão, são filhos de brasileiros, porém falam apenas o idioma japonês. Tem toda a cultura aí do Japão. Talvez você deve conhecer pessoas assim. Então, assim era o caso mencionado em Atos 6, os judeus helenistas, que tinham aí costumes helenistas ou costumes gregos também. Então esses irmãos, eles vieram aí de outra parte do Império Romano para morar em Jerusalém. E também tinha um grupo dos hebreus, que era uma referência aí aos judeus de Jerusalém,
que se comunicavam em aramaico e preservavam o hebraico nas práticas religiosas, tá? Então esses aí eles nasceram e se criaram em Israel segundo os costumes dos judeus. Só que o grande entrave aqui estava na natureza cultural. O problema não estava no fato de ser judeu ou não ser judeu. Estava na questão do idioma, dos costumes dos nossos irmãos, que eram costumes diferentes dos irmãos que nasceram aí na Judéia. Tá? Eram costumes estrangeiros, assim como nós também temos os nossos costumes nesta nação, diferente do povo japonês. Tá certo? Então, o que acontece? Teve esse problema de relacionamento. Então, os apóstolos aqui, tomando conhecimento do problema, buscaram uma solução para não deixar a igreja se dividir. Eles instituíram homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria para cuidar dessa questão. Tomando essa decisão aí, a unidade da igreja ela foi preservada. Irmãos, aqui agora eu quero trazer uma observação para os irmãos. Atos capítulo 6, versículo de número 1, na versão Almeida corrigida, que é a versão popular. Versão revista Almeida corrigida, Amarildo, vai lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha aí, irmãos. Então, à primeira vista, a primeira impressão que nós temos aí, na versão revista Almeida e corrigida, que parece se tratar de gregos nativos, tá? Na parte B do versículo, está escrito assim: houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, dá a impressão de ser gregos, tá? De gregos nativos, mas está aqui se tratando dos judeus helenistas, ou seja, judeus que falavam grego. Está aí a importância de você frequentar a escola bíblica dominical. Aqui você vai aprender a ter uma melhor compreensão do que a palavra de Deus está se tratando. Tá certo? Então vamos lá para a versão Almeida Revista atualizada, Atos 6, 1, vamos lá? Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha aí. Então, aí já na versão Almeida Revista atualizada, veja que a informação ela já é diferente. Na parte B diz assim: houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Tá vendo? Vamos lá na versão NVI, vai lá, Matico. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Olha aí, irmãos. Então, é super importante, quando você for estudar a Bíblia, ou você for estudar a revista e tiver aí referências bíblicas, tem aí a versão popular, né, que foi o que o presbítero Amarildo leu, mas é muito importante para o seu aprendizado e para o seu conhecimento e entendimento que você também leia aí outras versões, tá? Para que você não tenha aí um entendimento errado acerca do que aquilo que a Bíblia está falando. Vamos para o ponto 2, conflito de natureza social. A nossa irmã quer ler para a gente, mas antes, deixa eu ver aqui. Irmão Meire, abre para a gente Atos capítulo 4, versículo de número 4. Vai lá, irmã, pode ler para a gente, vai lá. Lucas explica que, em razão daquelas diferenças cultural, as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo
negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de uma solução. Ficava em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. E ela tem a sua esfera espiritual, mas também a social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Amém. Amém. Então a diferença cultural aí entre os primeiros cristãos acabou trazendo um problema social. As viúvas que só falavam gregos e que tinham costumes estrangeiros estavam sendo discriminadas, tá? Era no sentido literal, elas estavam sendo deixadas aí de lado. Então, elas não estavam aí recebendo a mesma assistência que aquelas viúvas que nasceram aí na Judéia, tá certo? Então, este mal, ele precisava aí ser arrancado. Então, a igreja, ela tem aí a sua esfera espiritual e tem também a sua esfera social. Então, ao discriminar as viúvas de fala grega, o princípio da comunhão, da unidade do corpo de Cristo, estava sendo ferido. E de certa forma também, a esfera espiritual também estava sendo atingida. Por quê? Como que você vai pregar a palavra? Como é que você vai receber a mensagem pregada, sabendo que as suas viúvas estão sendo desprezadas? Não vai, irmão. Você vai ficar com o coração endurecido, tá certo? Então, este problema estava ameaçando a unidade da igreja. Agora, eu quero fazer um apontamento ainda em Atos, capítulo 6, no versículo 1, na parte A, que diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Irmãos, Lucas disse que o número dos discípulos estava crescendo, ou seja, a igreja estava aumentando, tá? Então, esta responsabilidade de cuidar das viúvas era aí dos 12 apóstolos. Os diáconos ainda não haviam sido instituídos. Então, os apóstolos, eles tinham a responsabilidade de pregar a palavra, de orar, de ensinar e também assistenciar as viúvas. Vai lá, Atos capítulo 4, versículo 4, vai lá. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha aí, então Atos capítulo 4, versículo de número 4, nos traz uma informação que o número desses homens era quase aí 5.000. Então só os homens eram quase 5.000. Se você considerar que todos esses homens eram casados, este número ia para quase 10.000. Se considerar que cada família tinha filhos, este número mais do que dobra. Só que Lucas também afirma que este número continuava crescendo, que estava lá em Atos capítulo 6, versículo 1. Tá? Então eram os 12 apóstolos para cuidar de milhares de discípulos, pregando a palavra e assistenciando as viúvas. Certamente os problemas sociais surgiriam. Então, um dos possíveis motivos daquela situação era que os apóstolos já não estavam mais conseguindo atender a demanda, tá? Porque era muita gente. Então, nós aqui aprendemos algo. Quanto mais a igreja cresce, de mais organização ela carece. Então, pregar a palavra, ela era uma prioridade. Mas a pregação da palavra não pode se desvincular do cuidado para com as pessoas. Uma fé que só fala de salvação, mas ignora a dor e a fome do próximo, ela não tem proveito algum. Tá certo? Então, tanto a pregação da palavra como a assistência social, irmãos, elas andam de mãos
dadas, elas estão ligadas uma da outra, tá certo? Vamos para o ponto 3, qual é a prioridade? A irmã Andra lê para a gente qual é a prioridade, mas e antes, deixa eu ver aqui, a nossa irmã Regiane abre para a gente em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 10. Presbítero Lucimar, Isaías, capítulo 58, versículo de número 7. Deixa eu ver aqui. Aí a Marico abre para a gente Mateus capítulo 25, 41. Mateus capítulo 25, versículo 41, 42 e 43. E a Matico, Mateus capítulo 25, versículo 45. É o mesmo capítulo da irmã Marico, mas a Matico vai ler para a gente aí o versículo 45. Capítulo 2. 10, isso. Tá, peraí, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Aí, irmãos, a Marildo vai abrir pra gente Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Ok? Pode ler. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Então vamos lá. Os apóstolos, eles deixaram claro que a prioridade é pregar a palavra, mas sem ignorar a importância do socorro aos santos, tá? Pois esse também é um ministério do qual a igreja está incumbida. Vamos lá, Gálatas capítulo 2, versículo 10. Lê pra gente. Recomendamos-nos somente que nos lembramos dos pobres, porque também procureis fazer com diligência. Olha aí, recomendamos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. O que Paulo está dizendo aqui? Que Pedro, Tiago e João o incentivaram a pregar aos gentios e que também orientaram a que ele se lembrasse dos pobres. Paulo afirmou que fez isto com zelo, tá certo? Então, do que o pobre necessita? De ter as suas necessidades básicas supridas. Então, por este motivo, irmãos, que a pregação do Evangelho não pode se desvincular do cuidado para com as pessoas. Então, ao mesmo tempo que a Igreja de Cristo prega, ela manifesta a misericórdia, tá? Então, nos nossos dias, nós temos agido com misericórdia? Você tem agido com misericórdia? Ou você só tem pregado a palavra? Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento denunciam aí a omissão diante dos necessitados. Vamos lá, Isaías 58, 7. Lê pra gente. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo o nu, não o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne. Olha aí, o que Isaías está falando? Para que nós venhamos a repartir o nosso alimento com os famintos, que venhamos oferecer abrigo para aqueles
que não têm casa e dar roupas para aqueles que precisam, e que não se escondamos daqueles que carecem de ajuda, tá? É por isso que o autor, olha o que o autor ele fala no final do tópico: não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Por que ele está falando isso? Vamos para a Bíblia, vamos ver por que ele está falando isso na Bíblia. Vai lá, Mateus 25, 41, 42 e 43, vai lá. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 42 e 43, vai lá. 42 e 43, vai lá, Marico. 42 e 43, vai lá. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me reconhecestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Olha aí. Então aqui, neste versículo, Jesus está ensinando a respeito da vida eterna, tá? E do castigo eterno. Então nós acabamos de ver, irmãos, que a negligência para com os necessitados pode resultar em condenação. Então não é só pregar o evangelho e está tudo certo. Não é só vir para o culto, você ter uma vida de santidade, que está tudo certo. Aí você tem um irmão... Pode falar. É por isso que tem a questão da assistência social da nossa igreja todo mês, né? Isso. Justamente para poder assistenciar os mais necessitados. Isso aí. Então, não é só você vir para o culto, e muitas pessoas acham que o irmão está precisando ali, mas tem quem faça. Vez e outra, você não ajudar, irmão, até passa, mas nunca ajudar, irmão. Aqui em Mateus capítulo 25, não está apontando o pecado de ninguém. Não está falando que ninguém matou, não está falando que ninguém roubou. Está falando que negligenciou. Tá? Então a negligência pode resultar em condenação. Tanto a pregação como a assistência social, elas caminham de mão dada. Tá certo? Vamos lá, vai Matico. Mateus capítulo 25, 45. Lê para nós. E ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Olha aí. Sabe o que Jesus está falando aqui? Então aqui, irmãos, ele está falando dos santos. Então, existem situações que a igreja também socorre aqueles que não são cristãos, porém que são necessitados, tá? Mas Mateus capítulo 25 está se referindo aos santos da igreja, aos irmãos que são mais pobres e que carecem da assistência social da igreja, que carecem da ajuda da igreja, tá? Na versão NVT está escrito assim: e ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Então aqui está se referindo ao povo de Deus, ao povo que é mais pobre, mais humilde e que necessita da assistência social da igreja. Então, irmãos, tomemos cuidado ao virar as costas para aqueles que precisam, tá? Então não é só pregar, não é só vir para o culto, mas também é estender a mão para o necessitado. A assistência social, irmãos, também não se limita nas contribuições dos cultos de ceia. Não se limita, tá? Por que isso não se limita? Vamos para a Bíblia? Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Vai lá. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos.
e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha aí. Então, já naquele tempo, Deus usava os nossos irmãos para coisas maiores. E quem que Deus usava? Aqueles que tinham melhores condições financeiras. Deus abençoava os nossos irmãos com bens materiais, aí eles vendiam as suas propriedades e o dinheiro que eles recebiam, eles levavam aí até os pés dos apóstolos. Agora imagine, quanto que é o valor de uma casa? Quanto que é o valor de um terreno? Irmãos, nós estamos falando aqui de muito dinheiro, tá certo? São cifras altas. Agora, por que Deus te trouxe para esta nação? É só para você ser abençoado? É só para o teu benefício próprio? É só para você ganhar o seu dinheiro, cumprir com os seus projetos, cumprir aqui, né, na assistência social da igreja com alimento e está tudo certo? Negativo, irmãos. Deus não te trouxe aqui para você ser somente abençoado. Deus te trouxe a esta nação porque Ele tem um interesse próprio. Deus te abençoa porque Ele tem um interesse próprio. E agora aqui eu vou te mostrar o que Deus tem para a igreja de Cristo. O que Ele tem aqui para o ministério JMEAD, porque o Senhor já incumbiu o nosso ministério de uma missão grande. Então existem situações que Deus traz até nós, tá? Que é o caso da obra de Tailândia, onde o pastor Lucas e a missionária Sheila estão liderando o projeto de bolsa de estudo das crianças para tirá-la da prostituição e de cesta básica para os idosos. Presbítero, explica um pouco para a gente esse projeto aí. É que quando as crianças chegam na idade de mais ou menos seus 13 anos, quando as crianças mais ou menos chegam na sua idade de 12, 13 anos, os pais não têm condições de pagar a escola para eles, porque para eles é caro. Então acabam os pais tirando os filhos e pela falta de emprego na Tailândia, eles acabam ingressando as crianças na prostituição, que para eles é uma das únicas fontes de renda, né, que possa gerar dinheiro para a família. E o pastor Lucas, vendo essa situação, porque a maior dificuldade dos pais era manter os filhos na escola por mais 4 anos, até eles se formarem, não sei se seria não sei se é o 2º grau lá no Brasil, ou terminar o primário ali até a 9ª série, mas enfim, para que eles possam estudar. Como os pais não têm condições de manter mais 4 anos, então o pastor Lucas, ele não é um missionário nosso, porém nós firmamos parceria com ele para poder estar tirando essas crianças da prostituição. E o custo aproximado para manter 4 anos essas crianças na escola, desde materiais, uniforme, mochila, o custo desses 4 anos custa 72 mil ienes, transformado em ienes. Era, né, na época, não sei se ainda continua, mas aproximadamente 72 mil ienes há 4 anos. Ou seja, seria aproximadamente 18 mil, seria isso, né? 18 mil por ano, para manter essas crianças na escola. Um pouco mais de 1.000 ienes por mês para manter eles na escola. Então, o Ministério da JMEAD, ele abraçou essa causa, onde nós conseguimos enviar várias bolsas, né, para o país da Tailândia, tirando essas crianças da prostituição. E nós temos vídeos, né, das crianças agradecidas, né, por nós, por poder hoje voltar a estudar, que é o sonho delas. Né, mas pela falta de verba dos pais, eles acabavam tirando as crianças e ingressando as crianças na prostituição. As pessoas idosas os filhos, por também não ter condições de dar o sustento aos pais, eles acabavam abandonando os pais em um asilo, ou até mesmo nas suas próprias casas. E o pastor Lucas, também vendo essa necessidade, ele abraçou a causa dessas senhoras. Logicamente que essa área social foi apenas uma engrenagem para levar a vida espiritual para essas pessoas. E muitas idosas já aceitaram Jesus, muitas idosas já batizaram, assim como várias crianças também já aceitaram Jesus, já batizaram. Então, a princípio, né, a parte social é feita e depois, automaticamente,
ingressada a parte espiritual sobre a vida deles. Então, onde nós temos tido sucesso e o Evangelho tem sido pregado e o inferno tem sido despopulado lá na Tailândia através desse projeto. Esse é o projeto da Tailândia. Olha aí, irmãos. Quem é o pastor Lucas e a missionária Sheila? Onde que eles se encaixam na Bíblia? Eles se encaixam aqui em Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Por mais que o pastor Lucas ele seja aí pastor, mas ele exerce a função de um diácono, porque ele está trabalhando juntamente com a sua esposa na área social, tá? Então ali ele lidera este projeto e lidar aí com os recursos financeiros enviados pela igreja. Quem somos nós, irmãos, na Bíblia? Nós somos aqueles irmãos de Atos capítulo 4, versículo 34. Aqueles irmãos que enviam as ofertas aos pés dos apóstolos. Tá, irmãos? Então, se Deus trouxe esta missão da Tailândia para o Japão, para a igreja do Japão, é para que a igreja de Cristo estenda suas mãos. O Senhor te abençoou para você abençoar grandes projetos feitos pelo Senhor através aí dos teus servos. Por que nós temos que abençoar, irmãos? Ah, mas é muito caro. Ah, mas eu não tenho condições. Mas muitas das vezes nós gastamos muito dinheiro com coisas vãs, né? Por exemplo, a cesta básica, irmãos, das senhoras é 2.500 ienes. Quanto que você não gasta num restaurante? Muito mais. Então, se nós não agimos de misericórdia, como é que fica? Então, uma igreja que prega, mas não pratica a misericórdia, ela perde a essência do Evangelho de Cristo. Tá? Vamos lá para o tópico 2. A delegação de tarefas. Irmãos, aqui, o ministério da oração e da palavra, e a parte 2, não há conflito entre tarefas, está falando aí a mesma coisa. Presbítero Maurício, lê para a gente esses 2 tópicos, mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Irmã Maria, abre para a gente Atos capítulo 6, versículo 2. Atos capítulo 6, versículo 2. E o presbítero Maurício lê para a gente esses 2 primeiros tópicos. Pode ler. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criado outro. Cuidado dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os 2 lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a evangelização. Não há conflito entre as tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição, como o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado
mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja orar e pregar, mas não cuidar dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Aí, irmãos, os apóstolos, aqui eles começaram servindo em todas as áreas, tanto na oração, no ensinamento da palavra, como também aí na assistência social. Eles não tinham dificuldade alguma de ajudar os necessitados, porque eles entendiam que o evangelho também é serviço. Mas com o crescimento da igreja, a demanda social aumentou tanto que eles perceberam aqui um perigo. Se eles continuassem acumulando funções, a prioridade da oração, da pregação da palavra, ficaria prejudicada. Foi por isso que eles disseram lá em Atos capítulo 6, versículo 2. Vai lá, irmão, lê pra gente. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Olha aí. O que eles disseram aqui, irmãos, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos à mesa. Isso não significa que o cuidado para com os necessitados fosse menos importante. Mas o chamado específico dos apóstolos era oração, ensino e a pregação, tá? Então, quanto à assistência social, ela deveria de ser delegada a outras pessoas capacitadas para que a obra de Deus permanecesse aí equilibrada. Eles não poderiam mais fazer tudo sozinhos, porque a demanda já era muito grande. Então não tinha condições nenhuma de eles atenderem as viúvas e pregar a palavra ao mesmo tempo. Seria aí impossível. Então todo o serviço, ele é importante, mas cada chamado precisa ser respeitado. Então, para que a obra de Deus avance, cada um precisa estar no lugar que Deus te colocou, tá certo? Então, vamos trazer isso para os nossos dias. Assim como os apóstolos, eles cuidavam de tudo, tá? Existem pessoas que querem aí abraçar várias funções na igreja, naquela empolgação de fazer a obra de Deus. Irmãos, se você abraça 2, 3 funções e você consegue exercer com excelência, se isso não atrapalha o teu chamado, se isso não te atrapalha dentro da sua casa, no seu casamento, ok. Mas começou a atrapalhar, irmãos, começou a atrapalhar aí o teu chamado, se atenha apenas ao teu chamado. Por quê? Porque acumular muitas funções na igreja não é bom, gera problemas, tá? Isso não gera só sobrecarga ministerial, irmãos. O acúmulo de função dentro da igreja gera desgaste emocional, tá? Então a pessoa, ela fica cansada, ela fica ansiosa, frustrada, tá? Ela perde a alegria aí de servir. Por quê? Porque ela já não consegue mais dar conta de tudo. Faz tudo pela metade, já não consegue mais fazer nada direito. Por quê? Porque está muito corrido, está muito acumulado as suas funções, a demanda já está muito grande, tá? Então isso vai trazer um desgaste emocional para a pessoa. Para aí? Não para aí.
E que mais que pode acontecer? Vai te trazer problemas dentro do seu casamento. Por quê? Porque quando a pessoa ela se ocupa demais com as coisas da igreja, tá? O seu casamento vai acabar por ficar em segundo plano. Eu vou te citar um exemplo. Suponhamos, eu tenho que ministrar a aula EBD, aí já no final de semana eu tenho que pregar, aí eu tenho que cuidar do louvor aqui, um exemplo, tá? Aí eu tenho que preparar os louvores, não é só preparar, eu preciso treinar os louvores, porque assim como eu preciso estudar a aula, eu preciso estudar a mensagem, eu também preciso estudar a música, tá certo? Suponhamos, eu estou ajudando ali os adolescentes, eu estou à frente ali dos adolescentes, aí eu também tenho que programar os adolescentes, então eu não vou ter tempo para minha esposa. A minha esposa vai acabar que ficando em segundo plano. O que vai acontecer, irmãos? Vai acabar gerando brigas constantes, tá? Vai parar aí? Não vai parar aí, porque conforme o casal vai discutindo, vai brigando, eles vão se distanciando, tá? Para aí? Não para aí, irmão. O que mais prejuízo vai causar? Vai te causar frieza na fé, tá? Então, quando você se mantém muito ocupado, todo momento você está trabalhando na igreja, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, e você não tem tempo para meditar na palavra, você não tem tempo para orar, você não tem tempo aí para jejuar, irmãos, vai causar frieza na fé. Então, o acúmulo de função na igreja não te faz um super crente, te faz um ativista religioso, tá? Tá certo? Então, da mesma forma, tá? Nós não podemos aí desprezar a obra social e também não podemos desprezar a palavra de Deus, porque uma coisa está ligada à outra. Então, se a igreja tem mais membros, se atenha, irmãos, ao teu chamado. Não se sobrecarregue. Deixa o outro irmão também trabalhar, irmãos. Ah, mas o irmão não sabe fazer. Ensina, irmão. Ninguém nasceu sabendo. Todo mundo pode aprender, tá? Aprendendo, o trabalho sendo dividido, a igreja cresce. E o trabalho é feito com excelência, tá? Não é feito de qualquer maneira, porque quando nós estamos acumulados, nós fazemos tudo correndo e não fica legal, tá certo? Então nem a palavra é mais importante que a obra social e nem a obra social é mais importante que a palavra. Então nós temos que dividir as tarefas da igreja para que ninguém se sobrecarregue. Vamos para o ponto 3, a diaconia. Dividir as tarefas. Vamos lá, o Cook lê pra gente a diaconia, o ponto 3, mas antes deixa eu dar uma olhada aqui. Irmã Andrea, abre pra gente Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 23. Irmão Carlos, Romanos, capítulo 15, versículo de número 8. A nossa irmã Regiane, Atos capítulo 6, versículo de número 3. Vai lá, pode ler. A diaconia, vai lá. O parecer dos apóstolos foi o que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço ou à diaconia, identificado no versículo 3, como servir às mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupa por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo,
Essa narrativa bíblica fundamenta a instituição dos diáconos cristãos. Outros sim. Devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Olha aí. Então, o que é diaconia? Diaconia é uma palavra grega que significa serviço, assistência. Aqui tem uma palavra muito conhecida, ministério e ajuda. Está ligada ao verbo diaconel, tá? Servir, atender, ministrar a favor de alguém. Diaconia é toda forma de serviço prestado em favor do próximo, seja ele material ou espiritual. Então eu vou te trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando nós estamos preparando a cesta básica para os nossos irmãos que precisam aí da assistência social, nós estamos exercendo a diaconia. Tá? Quando nós visitamos enfermos, aqui não necessariamente a pessoa precisa ser aquele irmão carente de ajuda da igreja. Tem pessoas que estão enfermas que não precisam de ajuda financeira da igreja, mas carece da visita dos irmãos, carece da oração, aí de um apoio. Estamos exercendo a diaconia, tá? Quando nós recebemos os visitantes na igreja, quando nós servimos na recepção, quando nós ajudamos na organização do culto, quando a irmã Lise, por exemplo, vai cuidar das crianças na hora da mensagem, para que os nossos irmãos possam assistir a mensagem tranquilamente, ouvir a mensagem tranquilamente, é o exercer aí da diaconia. Também tem no campo espiritual. Por exemplo, estou ministrando agora a aula aqui para os irmãos, a EBD para os irmãos, estou exercendo aí a diaconia. Quando nós consolamos aqueles irmãos que estão em luto, tá? Quando nós oramos, intercedemos por alguém, como nós fizemos aqui na oração das 8 às 8h30, que nós intercedemos pelos nossos irmãos, nós estamos exercendo a diaconia, tá? Então, de uma forma bem resumida, diaconia é o evangelho colocado em prática através do serviço. Irmãos, nós sabemos que a diaconia significa também ministério, que é o ato de servir, tá? E o que significa ministro, irmãos? Quem pode responder? Se ministério é o ato de servir, o que significa ministro? Quem responde? É uma palavra muito conhecida, irmãos. Nós temos aí o ministro de Estado, tá? Nós temos os ministros do Supremo Tribunal Federal e nós temos aí o primeiro-ministro do Japão, tá certo? São o quê? São servidores públicos. Então, o ministro é um servidor, tá certo? A palavra ministro vem do latim minister, significa servo, ajudante, aquele que serve. No grego, diáconos, que dá origem aí a diácono. Então, a palavra ministro e diácono, tá? Tem o mesmo princípio do serviço. Então, no Novo Testamento, a palavra diáconos é usada como servo ou ministro, sem estar ligada aí ao cargo oficial. Vai lá, Colossenses 1:23, lê pra gente. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho,
que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha aí. Então aqui Paulo se declara ministro, que é igual a diáconos, que é igual a servo. Romanos 15:8, vai lá. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Olha aí, então aqui a mesma coisa, Paulo diz que Jesus foi servo ou foi ministro da circuncisão, ou seja, diácono, servo da circuncisão. Então ministro, que é igual aí a diáconos, e servo, se diz a respeito a alguém que faz algum tipo de serviço para Deus ou para o próximo, sem referência a um cargo. Então existe aquela frase muito conhecida, servos do Senhor. Conhece essa frase? Muitas das vezes nós já dizemos, né? Nós já dissemos, nós somos servos do Senhor. Nós somos ministros. Nós somos chamados para ser ministros. Fomos chamados para servir. Aí temos também o ministro no sentido restrito, diácono como cargo. Tá? Em Atos capítulo 6, do 1 ao 6, a palavra diáconos é usada para cargo oficial de diácono. Ou seja, aqueles escolhidos e ordenados pela igreja para cuidar da assistência social e outras atividades práticas. Então, neste caso, diácono é um ministro específico, com função e requisitos próprios, tá? No cargo de diácono, não é qualquer pessoa que pode ocupá-lo, tá? Então, diácono também é ministro, mas nem todos os ministros podem ser diáconos. Por quê? Os apóstolos definiram o diaconato como um importante negócio. Então, aos candidatos ao cargo tem que atender uma exigência rígida. Atos capítulo 6, versículo 3, vai lá. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituíamos sobre este importante negócio. Olha aí. Então, olha a exigência aí. Boa reputação, ou seja, seu testemunho de vida tem que ser irrepreensível. Cheios do Espírito Santo, tem que ter vida com Deus, ser batizados no Espírito Santo. Cheios de sabedoria. O diácono vai lidar com pessoas, vai lidar com problemas, ele vai ter que mexer com recursos. Isto exige sabedoria para não agir na carne, mas na direção de Deus. Tá? Então, a exigência aqui ela era rígida, porque o trabalho também era delicado. A igreja confiaria nas mãos dos diáconos os recursos financeiros, tá? Ofertado pelos nossos irmãos lá de Atos capítulo 4, versículo 34. Então, para eles poderem aí fazer a obra social. Tudo que envolve dinheiro é delicado, tá certo? Daí a exigência de se ter boa reputação, para que não houvesse desconfiança entre os irmãos. Daí a exigência também de ser cheio do Espírito Santo. Um crente que tem vida com Deus não vai aí tomar posse indevida, tá? Cheios de sabedoria. Ele vai saber lidar com o povo, ele vai saber lidar com os problemas e administrar bem os recursos da igreja na obra social, tá bom? Então veja que para exercer o cargo que muitos desprezam, os apóstolos consideram como um importante negócio. E para estar à frente tinha que ser aí pessoas habilitadas, porque elas representariam a igreja de Cristo. Nos nossos dias, irmãos, os diáconos,
eles não exercem só a função da obra social, eles também trabalham na igreja aqui, por exemplo, ajudando na preparação da ceia, eles trabalham na portaria da igreja, tá? Quando ele é requisitado pelo pastor local, ele também vai atender aí um ponto de pregação. Então, o diácono, ele está aí para servir. Ele não fica só restrito na obra social. Vamos para o ponto 3. Uma dúvida. Tem pessoas que têm um título de apóstolo, né? Eu já ouvi falar que não pode. Na verdade, mano, apóstolos foi aqueles apóstolos que Jesus nomeou, né? Então, mas aí tem, né? Tem igrejas, né? Que falam, o apóstolo tem esse, né? Nós, por exemplo, na Assembleia é pastor, né? Sim. E aí tem igrejas que tem o apóstolo. Mas eu já fiz uma pesquisa assim, meio rápida, assim, só que eu não entendi, uma coisa assim, ficou meio bagunçada. Falando assim, que não pode, que só os da Bíblia, aí eu fiquei na dúvida. Porque a palavra apóstolo significa enviado. Então não pode. E os enviados foram da época de Jesus, os apóstolos, os discípulos daquela época, né? Hoje eles colocam esses títulos para poder destacar acima de um pastor. Então o apóstolo ele quer ser acima do pastor. Então você pode olhar, toda igreja que tem o apóstolo, ele também tem pastor. E geralmente o apóstolo, para ele, o apóstolo está acima do pastor. Então a nomenclatura que eles querem destacar que são maiores do que o pastor. Como se fosse um presidente? Não como fosse um presidente, é como se ele tivesse um cargo ainda acima do pastor. E quando na verdade, biblicamente falando, o maior cargo é o pastor. Né? Quando você chega ali nos livros que falam acerca dos ministérios, o maior cargo é pastor. E tem lugar que fala que pode, e tem lugar que fala que não pode. Tipo assim, então, na verdade não interfere muito, né? Na verdade, no quesito do ministério não interfere muita coisa não muda muita coisa não. Porém, assim, o Ministério da Assembleia de Deus, eles não se adaptaram a essa questão, porque, biblicamente falando, não tem, né? Os apóstolos, na verdade, são daquela época. Porém, outros ministérios adaptaram o quesito apóstolo. Para eles querem destacar-se acima de um pastor. Então, tem igrejas que tem. O mais, assim, que geralmente, vamos supor, para consagrar um apóstolo, uma pessoa de um cargo mais baixo do que ele não pode consagrar ele apóstolo. Você entende? Então, para consagrar apóstolo, a pessoa que vai consagrar ele apóstolo tem que ser no mínimo apóstolo também. E eu já vi pastor consagrar um outro pastor apóstolo. Então, irmã, isso é complicado. Como que um pastor pode, como se diz, de um nível da mesma altura dele, pode consagrar um cargo maior do que ele? Né? Então, que nem assim, hoje, eu sou presbítero. Eu, presbítero Maurício, presbítero Lucimar, nós não temos o poder de consagrar nem obreiros, nem diáconos. Porque isso compete somente ao ministério pastoral. Somente os evangelistas e pastores podem consagrar obreiros, diáconos, cooperadores. Nós podemos, que nem no nosso caso, nós indicamos ao ministério e quem consagra são os nossos pastores que consagram eles obreiros. Por exemplo, o cooperador máximo é cooperador. Quando nós fomos separar ele cooperador, eu indiquei ele ao ministério. Quem consagrou ele foi o ministério, os pastores que consagraram ele. Não foi nem eu que consagrei ele a cooperador, só apenas indiquei ele. Então, assim, quando as pessoas entendem esse princípio, que não tem como um pastor consagrar o pastor apóstolo, não tem nem lógica isso, é irreal isso, não tem como a gente nem acreditar. Mas existem igrejas que fazem isso. Tá? Mas o cargo de apóstolo hoje não. Vamos lá, irmãos. Vamos para o ponto 3. Seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter. O Lucimar lê para a gente, privilegiando o caráter. Aí, Fernando, abre para a gente 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 8. Vai lá, Lu, lê para a gente aí. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre esse importante negócio. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz um termo grego, martireion, que significa testemunho.
ou mártir, que quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta, e não negocia os valores para exercer a função da diaconia. Às vezes, pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que, evidentemente, é um equívoco. Se para aqueles que se dedicaram apenas em servir as mesas, isto é, o diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Vamos lá, então para os apóstolos, até quem cuida das mesas, tinha que ter aí um caráter aprovado. Se isso era exigido para assistência social, quanto mais para quem prega, ensina e lidera. Então, irmãos, em uma igreja séria, e antes da pessoa ser indicada a um ministério para ser obreiro de ofício na casa do Senhor, ela é avaliada no seu caráter segundo os critérios bíblicos, tá? Que envolve ter boa índole, ser batizado no Espírito Santo e ter sabedoria tanto no lidar com as pessoas como conhecimento bíblico também. Então, na avaliação, o candidato também tem que ser dizimista fiel da igreja. Agora, lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, vai nos dar mais detalhes a respeito do caráter do obreiro, daqueles que cuidam também da igreja. Vamos lá, o versículo começa falando aí dos bispos, mas a mesma exigência também são para os diáconos. Vai lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao versículo 8, vai lá. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Olha aí, irmãos, eu quero chamar sua atenção aqui no versículo 8. Paulo disse assim: da mesma forma os diáconos, tá? Então aqui não tem duas exigências, tá? Não existe duas listas de exigência para uma coisa e para outra coisa. Não, a exigência é a mesma, tanto para o bispo, ou seja, para os presbíteros e pastores, e como para os diáconos, são a mesma exigência, tá? Então, eu vou dar ênfase aqui no versículo de número 2, que ele resume bem os outros demais versículos que foi lido, tá? Olha aí, o que é exigido. Vida irrepreensível. O que é? Ter bom caráter, reconhecido pela igreja, pelos de fora e pelos de casa também, tá? Isso aí é ter bom caráter. Marido de uma só mulher. Então, nos tempos antigos, a poligamia ainda era praticada, ou seja, o homem ele se casava com mais de uma mulher. Mas Paulo deixa claro que a pessoa tem que ser fiel ao seu casamento, ter apenas uma mulher. Tanto o líder como o obreiro, ele deve ser o quê? Exemplo fiel e íntegro para com a sua esposa. Ele deve governar bem a sua casa e seus filhos, ou seja, ter um ótimo relacionamento com sua família. Tá? A outra exigência é ter autocontrole.
tá? Tem que ter equilíbrio emocional, não ser dominado por explosões de raiva. Ter autocontrole também é dominar os seus próprios desejos, vencer os vícios, vencer as paixões, as apetites descontroladas por dinheiro, por bebidas e sexualidade. Tá? Ter autocontrole também é ter clareza e sensatez, tomar decisões com calma, nunca agir no calor da emoção. Tá? Viver sabiamente. O que é viver sabiamente? Não basta conhecer a doutrina da palavra. A doutrina da palavra tem que ser aplicada na vida do obreiro. O obreiro tem que viver a doutrina da palavra e não só ter conhecimento. Tá? Ele deve também ser hospitaleiro. Não é só receber em casa, irmão, mas é ser acolhedor de coração, receber bem os nossos irmãos. Se você não pode receber bem, não pode receber na sua casa, o obreiro que veio de fora para pregar na sua igreja, aluga um hotel para ele. Não precisa ser de 5 estrelas, mas um hotel limpinho, confortável, que sirva aí uma boa comida. Receber aí o obreiro de forma calorosa, tá? E também estar apto a ensinar. Tanto o líder como o obreiro, ele tem que manusear bem as escrituras, porque a principal arma da igreja é a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Então, manusear bem a escritura já começa no cooperado. Tanto que eu estou aqui ministrando a aula para os irmãos. Então, o ensino sólido forma aí discípulos firmes, capazes de resistir ao erro e crescer na fé. Quanto mais você aprende a palavra de Deus da forma correta, mais sólido você fica, tá bom? Então, uma igreja séria, ela avalia os seus obreiros segundo o critério bíblico, tá? Para que ele não venha aí a ser um péssimo obreiro, mas que ele venha a ser um ótimo líder. Mas uma igreja, irmãos, que levanta obreiros ignorando o critério da Bíblia, da palavra de Deus, ela está levantando um obreiro aí de qualquer maneira. E isso vai gerar sérios problemas, vai levantar obreiros de mau caráter, vai trazer escândalos e vai trazer má fama para a igreja, para a reputação da igreja. Tá bom, irmãos? Mas dentro das igrejas sérias, também acontece problemas de obreiros de mau caráter. Por que muitas igrejas sérias sofrem com escândalos de obreiros mesmo fazendo uma avaliação bíblica? Por que essas igrejas sofrem? Eu vou explicar aqui. Existem situações, irmãos, que o obreiro, ele é mau caráter, mas tem uma boa reputação. Como assim, cooperador? Agora você me confundiu. Caráter, irmãos, é aquilo que se diz a respeito de você. Tá bom? Caráter se diz a respeito daquilo que nós somos. Reputação se diz a respeito daquilo que a pessoa pensa de você, a forma como as pessoas te veem, tá bom? Então, muitas das vezes, o obreiro mau caráter, tá? Ele é exemplar na rua, na igreja, mas dentro da casa dele, ele se revela, tá? Então, quando o ministério vai levar a pessoa para o diaconato ou o cargo superior, a esposa do obreiro, ela é entrevistada para saber se o lar do obreiro atende o critério bíblico. Porque o caráter do obreiro não é só avaliado na igreja, é avaliado dentro da sua casa, dentro do lar. Tá bom? Tanto que Paulo diz no versículo 4 e versículo 5 na versão NVT. Deve liderar bem a sua própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então aqui a exigência é para o lar do obreiro. O obreiro tem que ser analisado dentro da sua casa, tá? Muitos lares de obreiros não atendem ao requisito bíblico. Não atendendo ao critério bíblico,
automaticamente o obreiro é reprovado, tá? Por quê? Porque a esposa sendo entrevistada, ela pode aí revelar situações que devem ser levadas em consideração pela diretoria da igreja, do ministério, que são dificuldades, pecados ocultos, problemas conjugais, tá bom? Mas aí que vem o problema. Por que é que vem o problema? Muitas esposas, para não prejudicar o marido, mentem na entrevista. Tá certo? Elas mentem na entrevista. E assim, o ministério vai confiar na palavra da esposa e vai levantar um obreiro, vai reconhecer um obreiro que nem na porta da igreja deveria ficar. Tá bom? Então é por isso que dentro de igrejas sérias existem situações de escândalos com obreiros por causa deste motivo. Muitas das vezes as esposas mentem na entrevista, omitem o que está se passando dentro de casa para não prejudicar o esposo. Irmãos, bem rapidinho, vamos ler aí, exercitando os dons. A Marildo lê para a gente, a irmã Kelly, abre para nós em 2 Timóteo 2,15. Vai lá. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Então vamos lá. O caráter aprovado ao lado das virtudes espirituais, que é ser cheio do Espírito e de sabedoria, é sempre fundamental para o correto exercício dos dons espirituais ou funções dentro da igreja, tá? Não é o suficiente ser talentoso, tem que ter bom testemunho e não ter do que se envergonhar. Vai lá, 2 Timóteo 2,15. Procura-se apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Olha aí, irmãos. Então como é que eu me apresento aprovado diante de Deus? Vivendo uma vida de santidade, obedecendo a palavra de Deus, tá bom? Exercitando aí os dons espirituais com sabedoria e discernimento. Então, quando isto acontece, a diaconia, seja no exercício do cargo ou no sentido geral do trabalho cristão, a igreja ela é edificada. Deus é glorificado e vidas são aí abençoadas. Então nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo e ao mesmo tempo cultivar a sabedoria prática, para que o nosso trabalho, irmãos, não seja apenas o suficiente, mas seja aprovado pelo nosso Senhor. Então de nada adianta eu ter bom testemunho e ser vazio de Deus. Como assim ser vazio de Deus? A pessoa ela tem aí uma boa conduta, mas não ora, não busca intimidade com Deus, não busca ser cheio do Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que ela tem um bom testemunho, mas é vazia de Deus, tá? Ou ter aí um bom caráter e ser cheio do Espírito Santo, mas não tem sabedoria nenhuma. O que é isso? A pessoa ela fala em línguas, tá? Ela sente aí, ela se enche aí da presença, mas não consegue lidar com os problemas da igreja, não consegue se dar bem com os nossos irmãos, tá bom? Isso aí é uma pessoa que não tem sabedoria, tá? Então, manusear bem a palavra de Deus também é o que? Na prática.
e não só no ensinar. Manusear bem a palavra de Deus é aplicar tudo aquilo que você aprendeu na sua vida. Ser um exemplo para ensinar. Tá bom? Então, é importante eu ter as minhas mãos ocupadas, mas mais importante ainda é ser aprovado por Deus. O obreiro tem que ser aí completo dentro daquilo que a palavra de Deus exige. Irmãos, já não tem mais tempo, e assim eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Somos diáconos, irmãos, em nome de Jesus. A importância da diaconia na casa do Senhor. Lembrando, irmãos, que o presbítero, quando ele chega ao presbitério, ele não deixa de ser diácono. O evangelista, quando chega ao santo ministério de evangelista, ele não deixa de ser diácono. O pastor, quando ele chega ao pastoreado, ele não deixa de ser diácono. Tá? A diaconia, a partir do momento que você recebe o ministério de diácono, irmãos, ele é para toda a vida. Por quê? Porque foi bem explicado aqui. O diácono, ele serve, é para servir. Se ele é para servir, o pastor, ele está para servir a igreja. O presbítero, ele está para servir a igreja. O diácono, ele está para servir a igreja. Então nós temos que entender que nós estamos para servir a igreja. Mas um fator importante é o texto que é muito usado para a consagração dos diáconos, que foi lido hoje lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Em Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo 6, a Bíblia vai dizer para nós, é interessante, é rapidinho, só uma pequena observação. Quando é pedido para a separação dos diáconos para que possam servir às mesas e os obreiros possam meditar na palavra e na pregação, a Bíblia traz algumas recomendações. Escolhei, pois, capítulo 6 de Atos, versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao quais constituamos sobre este importante negócio. A exigência, meus amados irmãos, aqui, não era muito, não era muita exigência. Aqui fala que tinha que ser cheio do Espírito Santo, tinha que ser uma pessoa com boa reputação e tinha que ser uma pessoa com sabedoria. Nós precisamos entender o que é sabedoria. Sabedoria é o conhecimento em prática, tá, irmãos? Aprenda isso. Você ser uma pessoa sábia é você colocar em prática o teu conhecimento. Amém? Tá, então, se você coloca em prática o teu conhecimento, você é uma pessoa sábia. Tá, então, a exigência era apenas 3. Ser cheio do Espírito Santo, uma pessoa sábia, e uma pessoa de boa reputação. Porém, eu acredito que com o decorrer dos tempos, alguma coisa deu errado. Algo deu errado no decorrer dessas consagrações, porque aí o cerco se fechou mais. A exigência aumentou. Para a separação, eu não sei as igrejas, as outras igrejas, nós temos aqui os irmãos de outra igreja, outro ministério. O nosso ministério, hoje ele se baseia, o que o cobrador leu aqui, 1 Timóteo capítulo 3. No versículo 8 fala, da mesma sorte os diáconos. O que é da mesma sorte? Está falando o quê? Da mesma forma que são com os bispos, como são os presbíteros, também é exigência para os diáconos. Quais são as exigências hoje para a separação de um diácono? A Bíblia vai dizer para nós que o diácono ele tem que ser irrepreensível, o diácono tem que ser marido de uma mulher, ele tem que ser vigilante, ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser honesto, ele tem que ser hospitaleiro. Aqui fala também apto para ensinar, mas aqui é mais para o presbitério. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Não neófito. O que é neófito? Novo convertido. A pessoa mal chega na igreja lá, demonstra ter uma aptidão, e aí vai o obreiro lá e já separa. Irmãos, por que tem muitos obreiros desviados? Porque igrejas consagram a obreiros pessoas que não estão preparadas, pessoas que são neófitas, novos convertidos.
Consagra obreiro para segurar na igreja. Irmãos, cargo não segura ninguém na igreja, muito pelo contrário, traz problema. Traz problema porque não estão preparados. É que nem a questão do batismo. A nossa igreja aqui, toda pessoa que passa pelo batismo, eles passam por um momento de discipulado durante o ano do batismo. São 13 aulas de discipulado, ainda tem mais uma extra que eu dou no final, onde eu falo acerca da importância do batismo. Então, meus amados irmãos, a importância de nós ensinarmos. Aí continua, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aí fala, da mesma sorte os diáconos, ou seja, tudo que eu falei também o diácono tem que ser. Também ele tem que ser honesto, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de tal ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Tá? Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Irmãos, tem diáconos que os pastores levantam, que não, irmãos, eles não provam os obreiros para ver se realmente estão aptos para ser diáconos. Você quer ver se um obreiro vai ser bom? É quando vem o problema. Quando surge o problema, olha a forma que o obreiro ele trata. Tem obreiro que é ignorante. Se foge do controle dele, irmãos, ele é maior ignorante. Essa pessoa está para ser um diácono? Não está. Muito menos para ser um presbítero. Muito menos para ser um presbítero. Se acontece alguma coisa na igreja, esse obreiro, o diácono é repreendido, ou o presbítero é repreendido, ou às vezes acontece algo que foge aquilo que ele imaginou, você vai ver se realmente ele é um obreiro, com a mansidão que ele vai tratar o assunto. O governador falou aqui, que o obreiro ele tem que ter o domínio próprio. Qualquer coisinha fica estourado, irmãos. Obreiro que fica bravo, já chuta o balde. Não quer saber mais, não é problema seu, fica com ele. Obreiro que faz isso, irmãos, foi obreiro levantado pelo homem. Não é obreiro levantado por Deus. Obreiro que age dessa forma, não é um obreiro separado por Deus. Por quê? Não tem fruto do Espírito. Não tem fruto do Espírito. Como que quer ser um obreiro de Deus se não demonstra fruto do Espírito? Aí eu te pergunto, foi levantado pelo homem ou por Deus? A ação do obreiro, você vai ver se ele foi realmente um homem consagrado por Deus. Um homem consagrado por Deus, ele sabe lidar com as situações. Ele não se estressa com qualquer coisa. Ele não fica chateado, ele pode até ficar, mas ele não vai demonstrar para as pessoas, responder as pessoas com aspereza. Qualquer coisinha, meu irmão, já dá uma resposta. Não quer saber não. Não quer saber não. Irmãos, que é isso? Que obreiro que você é? Que diácono que você é? Que cooperador que você é? Que presbítero que você é? Que pastor que você é? Obreiros que não sabem lidar com situações. Não estão aptos para ser obreiros. Obreiros levantados pela necessidade. Obreiros levantados pelo homem, não por Deus. Irmãos, então você quer ver se um obreiro, que está ao seu redor, realmente ele é um homem de Deus? Olha a forma que ele trata a situação. Olha a forma com que ele lidar com a situação. Se ele te der uma má resposta porque você pisou no pé dele, pode ter certeza, irmãos. O obreiro ele tem que ser pacificador e não causador de contenda. A Bíblia disse aqui para nós que o obreiro, o diácono, ele está falando do diácono, que ele não deve ser um obreiro de língua dobre. O que é língua dobre? Contencioso, fofoqueiro, mentiroso. Irmão, está reprovado diante de Deus. E foi o que o cooperador falou a respeito do caráter, e da forma, da índole da pessoa. Então são pessoas que às vezes demonstram ser um bom obreiro, mas estão reprovados por Deus. E o problema das pessoas que elas acham que elas sendo aprovadas pelo homem, ela está aprovada por Deus. Está enganado, irmãos. A visão de Deus é uma, a nossa é outra. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu digo isso para nós, tem aqui 3 presbíteros, tem um cooperador, talvez tenha algum obreiro assistindo a gente aí pela internet, para entender, irmãos, que toda situação nós temos que ter mansidão na nossa vida. Mansidão, o obreiro tem que ser manso. Obreiro que chuta o balde, irmãos,
não tem como ser um obreiro, irmãos. Obreiro que sai dando uma resposta, ele não tem condições de ser o obreiro. Irmãos, por exemplo, se hoje o pastor Haroldo, meu, diante de Deus, ele chegar aqui na igreja e falar: Marildo, eu estou te tirando da direção, eu vou colocar uma outra pessoa na direção. Glória a Deus, irmãos, aleluia. Eu não sou insubstituível. Pessoas, irmãos, se Deus está levantando uma pessoa aqui, é porque Deus, ele viu que nessa igreja há uma necessidade em que essa outra pessoa, ela vai suprir. Nós precisamos entender isso. Nós não somos insubstituíveis. O mal de muitos obreiros é que ele acha que a igreja é dele. Tem pastores que cuidam da igreja como se a igreja fosse deles. Tem pastores que tratam os membros da igreja como se os membros fossem filhos deles. Irmãos, isso é um perigo. Isso é um perigo. Você está tratando com a noiva do cordeiro. E nós vamos para essa conta diante de Deus da forma que nós tratamos a sua noiva. É que nem eu falo. Irmãos, eu não aceito as pessoas falarem grosso com a minha esposa. Eu não aceito as pessoas xingarem a minha esposa. Eu não aceito as pessoas afrontarem a minha esposa. Você imagina Jesus. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Nós estamos tratando com a noiva do cordeiro. O problema maior desses obreiros que têm essa dificuldade são que eles acham, meus amados irmãos, que as coisas têm que ser do jeito deles. E não funciona assim. Não funciona assim. Nós temos que aprender a lidar com o não. Nós temos que aprender a lidarmos com a rejeição. O obreiro tem que saber lidar, meus amados irmãos, com inúmeros tipos de problemas. Inúmeros tipos de problemas. Se nós não soubermos lidar com esses problemas, irmão, nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema, tá? Prefeito, só fazer uma ressalva aí. Isso vale também para todos que exercem uma liderança na igreja também, né? Sim, coordenadoria, líderes, auxiliares, serve para todos. Serve para todos. O líder, ele tem que ter temperança, ele tem que ter o domínio próprio. Lembrando que nós estamos lidando com pessoas. Lidando com pessoas. Eu já vi pessoas dizer assim: poxa, na igreja é tanta gente problemática, é tanta gente difícil. É por isso que Deus, ele falou: darei pastores à minha igreja segundo o meu coração, que pastorei. Por quê? Porque o povo é trabalhoso. Nós somos trabalhosos. Nós somos pessoas difíceis. Eu me incluo, porque eu também sou humano. Eu não sou um ser extraordinário. Eu não sou um ser, irmãos, um angelical. Eu também dou trabalho. Eu dou trabalho para o meu pastor também de vez em quando. Você entende? Por isso que eu preciso do meu pastor para me orientar. Por isso que a igreja precisa de um pastor para orientar. Tá? Então é por isso que existem pastores na igreja, porque a igreja é trabalhosa. Tá? A igreja é trabalhosa. Por isso que Deus deu pastores para poder o quê? Coordenar. Se fosse uma igreja que não desse trabalho, para que pastor? Não precisa. Não precisa. Tá bom, irmãos? Então Deus abençoe a sua vida. Como foi falado nessa área, irmãos, muito me chamou a atenção. Então o cerco apertou. O início era que tivesse boa reputação, cheio do Espírito Santo, né? E, meu irmão, que tivesse sabedoria. Essas três exigências. Só que, com o passar do tempo, alguma coisa deu errado somente com essas exigências. Aí aumentou a exigência. Além de ser um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, tem que ser marido de uma mulher só, tem que ser sóbrio, não pode ser neófito, não pode ser isso, não, aumentou. Por quê? Porque o ser humano, ele dá trabalho. Ele dá trabalho. Então, irmãos, nós precisamos fazer essa avaliação. E algo que o cooperador falou bem claro, e eu achei muito interessante, que realmente tem esposa que chega em casa, o marido é aquele marido, às vezes, espancador, né? Aquele marido que grita, sabe, não tem o domínio próprio. E chega na hora da consagração: não, meu marido é uma bênção. Aí consagra aquele, meu irmão, que não sabe nem lidar com situações, que em cima do altar falam palavrões, em cima do altar falam gírias, em cima do altar falam por quê? É uma questão de tempo, ele vai revelar quem ele é. Não tem como, ele pode até demonstrar ser uma ótima pessoa, mas com o decorrer do tempo, não tem como, ele demonstra quem ele é. É só uma questão de tempo. Tá? Então, irmãos, eu já falei para minha esposa, o dia que o pastor se chamar, porque quando eu fui separado da cooperadora, ela foi chamada numa sala ou na outra. Hoje mudou um pouquinho o nosso ministério. Mas na minha época, eu me lembro que o pastor Wilson me entrevistou. E ela foi para outra sala, acho que foi o pastor José e o pastor Edevaldo entrevistou a minha esposa. Lá elas perguntaram várias coisas de mim para ele.
E lá do outro lado, o pastor Wilson e o evangelista Jonathan Gameiro, eles me entrevistaram também um monte de perguntas, fora 2 folhas de questionário que eu respondi. E a esposa também respondia a outra, né? Exatamente. E a esposa respondia uma outra folha de questionário. Isso, eu estou falando do nosso ministério, tá, irmãos? Eu não sei como que funciona os nossos ministérios. O nosso ministério é muito exigente acerca de levantamento de obreiro. Então, os pastores, quando chamam a esposa, eles falam, seja sincero acerca do teu esposo. Porque uma vez consagrado, não temos como nos desconsagrar. Né? Então, seja sincero. Eu falo para minha esposa, fala o que tem que falar, meu irmão. Fala a verdade, não minta não. Não esconda nada não. Se for para ser, vai ser. Senão, eu tenho que melhorar. Agora, tem esposa que vai lá e omite. Não, meu esposo é uma benção. Chega lá, ele é um gritante, ele é uma pessoa que não tem temperança. É uma pessoa que não tem paciência. Qualquer coisinha explode, estoura. Tá, irmãos? E aí, tá cheio de obreiro assim. Que estava na igreja, hoje estão no mundo. Tá cheio. Tá cheio. Eu me lembro que uma vez o pastor Carlos Joaquim, assim que houve a transferência dele para Tacaoca, ele perguntou para na época eu era cooperador, ele foi cooperador, mas por que em Toyama tem tanto obreiro desviado? Foi levantado pela necessidade da obra. Levantado para poder segurar na obra. Obreiros que não estavam preparados para ser obreiros, são neófitos e foram levantados. Então, não suportaram a sã doutrina, não suportaram o contraditório, e, irmãos, saíram da igreja. Saíram da igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida. Sábado agora é o culto com a mocidade, e no domingo o culto com a família. E na semana que vem, a lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Tá? Então não falte em nome de Jesus. Já temos a próxima lição, o tema, vai ser uma revista chamada Corpo, Alma e Espírito. Vai falar sobre a formação do corpo, da alma e do espírito. Irmãos, muito interessante essa próxima revista. Tá? Eu já fiz o pedido, ela vai atrasar um pouquinho, porque o nosso pastor que pega lá, o pastor Carlos Joaquim, ele estava internado. Ele fez cirurgia, ele fez 2 cirurgias, ele saiu segunda-feira agora da internação, só assim ele pôde fazer o pedido para mim. Aí ele falou, mas me perdoe, né, porque eu estava internado. Fez que ensinar mesmo, pastor, vai no seu tempo. Mas já pagamos as revistas lá, agora ele só vai pegar para pesar, para poder fazer o envio para nós. Eu creio que logo vai estar em nossas mãos aqui, em nome de Jesus. Amém? Até o término ela está em nossa mão. Caso não, a gente imprime aqui, irmãos, e vai entregar até chegar a revista, em nome de Jesus. Amém? Vamos focar de pé, vamos pela fé, o cooperador olha para nós. Domingo nós temos o congresso do ciclo de oração de Comac. Amém, irmãos?